Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Há uma expressão muito utilizada por nós evangélicos, que é a expressão Deus proverá. É o tema da minha pregação, Deus proverá. A gente sabe que todos nós sabemos que temos um Deus que cuida, um Deus que zela. Eu louvo a Deus pela misericórdia de Deus. Eu nasci num lar evangélico e tenho muita alegria de poder dizer isso. Que nasci num lar evangélico, sempre estive na casa do Senhor, sempre estive criando os meus filhos na casa do Senhor. Eu e meu marido nos conhecemos na casa do Senhor trabalhando, nós nos casamos na igreja, sempre estivemos trabalhando na obra de Deus. E se tem algo que eu tenho visto ao longo da minha vida é quanto Deus tem provido. Como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele abençoa aqueles que são fiéis a Ele, como Ele provê em todas as áreas o cuidado, a proteção, a bênção, de tal forma que eu sou sincera a vocês, muitas vezes eu olho para trás, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha família e fico pensando, se não fosse Deus, aonde eu estaria? Se não fosse Deus, o que seria? Se não fosse Deus, há momentos até que eu olho e penso, como é que nós chegamos aqui? Tamanha misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus pela nossa vida. Porque a gente tem um Deus que provê, a gente tem um Deus que provê todas as coisas. Mas, na verdade, essa expressão, ela tem origem em Abraão, patriarca Abraão. Abraão, que era aquele homem de Deus, a quem Deus fez uma promessa de abençoar a sua geração. E dessa geração fazer um povo próspero e abençoado. E dessa geração vir aquele que nós esperávamos, que é o Messias, aquele que salvará o mundo dos seus pecados. É muito lindas, ou são muito lindas as promessas que Deus faz a Abraão. Abraão, um homem que morava numa cidade, Deus diz, olha, sai da onde você mora aí de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão simplesmente chamou a sua mulher, juntou aquilo que era seu e saiu em direção da vontade de Deus. E é muito lindo a gente conhecer um pouco a história de Abraão. E Deus promete a Abraão uma descendência abençoada, uma descendência próspera. E aquilo que Deus promete, Ele sempre cumpre. O mais interessante é que entre a primeira vez que Deus fala isso com Abraão e a promessa dele de fato se cumprir pelo descendente que viria da parte de Deus para que essa promessa fosse cumprida, que seria Isaac, a gente tem aí um período de mais de 50 anos. Abraão esperando pela promessa. Abraão sonhando com a promessa, mais de 50 anos, e nasce Isaac. Isaac era o cumprimento da bênção de Deus. Isaac era o cumprimento da promessa de Deus. Quando Isaac nasce, Abraão já estava com 100 anos. A Bíblia faz questão de registrar, Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Isaac nasce para muita alegria daquela família de Sara, que também já tinha passado o tempo da sua menstruação, como a Bíblia diz, o costume das mulheres. Sara com 90 anos, e eles então são pais de um menino chamado Isaac, que cresce, que se desenvolve, que se torna um rapaz, que se torna um homem, até que depois de alguns anos, depois das coisas já aparentemente tudo indo bem, tudo muito bem organizado, Abraão feliz, olhando para Isaac, crendo na bênção de Deus, de um Deus que provê, de um Deus que cumpre, de um Deus que faz. Um dia, Abraão acorda e Deus fala com Abraão. Gênesis 22, de 1 a 14, é um texto longo, mas vale a pena a gente ler, caso você não conheça esta passagem. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá.
sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu vou com o rapaz até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Uma história linda, uma história que eu conheço desde a minha infância e que sempre toca o meu coração, até porque eu sou mãe. E eu fico imaginando acordar um dia com uma ordem dessa de Deus. Acordar um dia e Deus de falar para mim: Elaine, agora eu quero que você sacrifique aquilo que você ama, aquilo que lhe é querido, aquilo pelo qual você sonhou mais de 50 anos, aquilo que você viu em sonhos, que você imaginou ao longo de tanto tempo, que eu te dei como promessa minha. Essa história mostra pra gente algumas coisas. Claro que é uma história linda, a gente consegue pregar sobre ela a semana inteira, mas alguns pontos importantes. Primeiro, a vida, mesmo com Deus, contém provações. Mesmo com Deus, a nossa vida contém provações. A Bíblia diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Aqui a Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova. Mas, na verdade, as nossas provações hoje, as provações da vida, as provações deste mundo, as coisas que nos acontecem, têm muita relação com o nosso fazer, com o fazer do todos, com o fazer da comunidade, com o pecado do mundo. Há tantas coisas que influenciam o nosso cotidiano. Nós somos provados, mas não pense você que é Deus que vai mandando prova, mandando luta. Deus não faz isso, Deus é sempre bom. São as lutas do dia a dia. Exatamente durante a nossa labuta diária, o nosso cotidiano do casamento, do trabalho, da vida em família, de criar filhos, de trabalhar fora. No meio disso tudo que nós vamos provando diante de Deus ou não a nossa fidelidade a Deus. Provando diante de Deus ou não a nossa vida de fato pautada dentro dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus. De todos os lados, diz Paulo em 2 Coríntios, somos pressionados, mas não desanimados. Quantas vezes a vida já não pressionou você? Quantas vezes você não se sentiu exatamente assim, pressionado, tenso, afligido, angustiado? A Bíblia diz: olha, de todos os lados nós somos pressionados pelos nossos problemas, pelo trabalho, por um vírus, por uma doença. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos.
por todos os lados, por todos os lados. Na vida, nós sofreremos aflições, Jesus já disse. No nosso cotidiano, nós teremos problemas, mesmo tendo Deus, mesmo com Deus. Há alguns momentos em que a gente passa e a gente não entende, a gente não consegue ver saída, mas a gente sabe que Deus nunca perde o controle da situação. Mesmo que você não veja, Ele continua cuidando, agindo, protegendo, guardando, abençoando a nossa vida. Por isso, nós podemos vivenciar momentos de incertezas, mesmo na nossa vida com Deus. Nós já lemos, Gênesis 22:2 diz assim: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Não era algo qualquer, não era um animal, era o seu filho, a quem ele amava. Sacrifique-o ali na região de Moriá como holocausto. Sabe o que eu acho lindo aqui? A palavra de Deus dizendo a quem você ama. Se você tem filhos, a minha pergunta é, Deus pode olhar para você e pensar, essa mãe, esse pai realmente ama esse filho. Se você é casado, Deus pode olhar para você e realmente ter a convicção de que você ama o seu marido, ou esse marido tem a convicção de que ama essa mulher, ou que um é amado por outro. A quem você ama, Deus conhece a medida do nosso amor. Mas mais do que isso, Deus é a fonte do amor. E é tão lindo isso porque mesmo quando o nosso amor balança, Deus renova. Mesmo quando o nosso amor enfraquece, Deus restaura. Mesmo quando a gente vai vivendo algumas situações e a gente não vai conseguindo lidar com a gente ou com as pessoas, a gente tem um Deus que sempre nos abençoa, que tem prazer em restaurar casas, famílias, casamento, amores, afetos. Você crê nisso? Pode dizer amém? É um Deus maravilhoso. Mas a verdade é que Deus, isso é importante que se coloque aqui, Deus jamais autorizou ou aceitou nenhum sacrifício humano. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. O único sacrifício vicário, o único sacrifício perfeito, o único sacrifício aceitável diante de Deus foi do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. No Velho Testamento, animais eram sacrificados, mas jamais seres humanos. Deus não aceita, nunca aceitou, nunca pediu. E é interessante que Abraão recebe uma ordem que ele sabe que era discrepante. Ele ouve algo de Deus que ele, como patriarca, como quem conhecia, Abraão já era dizimista naquela época. Abraão sabia, e fico imaginando o que ele ficou pensando, algo do tipo, mas como? Deus está me pedindo isso? Como é que Deus está me pedindo isso? E eu fico imaginando como ele não ficou. Mas sabe o que é interessante? Deus fala com Abraão num dia, mas a Bíblia diz, na manhã seguinte, Gênesis 22:3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Nós devemos estar em prontidão para obedecer a Deus. Eu confesso a vocês, se eu, Elaine, tivesse ouvido uma ordem parecida com essa, eu ia ficar pensando, ia até achar que ia ter que fazer uma campanha de jejum e de oração, pesquisar se era isso mesmo. Deus, fala de novo, como é que é isso? Eu fico esperando 50 anos e de repente o Senhor me pede. Sabe aquela coisa que a gente não entende, mas a Bíblia diz, na manhã seguinte, que homem é esse? Na manhã seguinte. Isso significa que Deus falou com ele num dia, e eu fico imaginando o seu coração, a Bíblia não fala, mas com certeza nem para Sara, sua esposa, Abraão deve ter dito, senão eu acho que Sara não deixaria levar Isaque. E aí a gente fica vendo, imaginando a cabeça de Abraão. Isaque, nessa ocasião, não tem uma data precisa, a Bíblia não precisa, mas tudo indica que ele tinha entre 20 e 30 ou 33 anos. A gente não está falando de um menino, a gente está falando de um homem. De um homem que ajuda o pai no preparo da lenha, de um homem que está ali com o pai ajudando. E eu fico imaginando Abraão naquela aflição,
sabendo da ordem de Deus, mas ainda assim ele ele cortou lenha. Ele se esforçou para fazer o que Deus estava ali pedindo. E às vezes Deus pede da gente coisas tão pequenas e a gente não tem esforço nenhum. Deus pede para nós coisas tão mais simples, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, com a dor de sacrificar um filho. E a gente é incapaz de fazer, porque é um vício, porque é um amigo, porque é um hábito, porque é um costume. E a gente vai abrindo mão. Abraão entendeu, ele compreendeu. Mas ainda assim ele fez. Ele partiu na direção de Moriá. Ele não fugiu como o profeta Jonas fez anos depois. Jonas recebeu a ordem para ir numa direção, ele foi para outra. Jonas fugiu da ordem de Deus. Abraão não, ele foi para a direção que Deus lhe indicou. Custe o que custar, obedeça a Deus. Sempre vale a pena obedecer, mesmo que você não entenda, obedeça. Algumas coisas a gente faz por obediência. Quem aqui é pai ou mãe? Quantas vezes você já não disse para um filho, meu filho faz isso, e aí a criança fica, mas por que eu tenho que fazer? Mas eu não quero fazer agora, eu não é assim, né? Todo mundo também já foi filho, já fez algo parecido, mas por quê? E tem hora que eu, pelo menos, explicava uma vez, explicava duas, explicava três, na quarta eu dizia, vai fazer porque eu estou mandando e acabou. Obedece. Lá na frente você vai entender como vai ser bom para você. E é exatamente assim. Sabe, às vezes a gente fica retrucando, mas eu não quero, mas eu não gosto, mas eu não acho que tem que ser assim. Se está na Bíblia, faça. Muito mais proveito há em obedecer do que em sacrificar. Mas há dias na vida, há dias muito difíceis. Há dias na vida que são muito difíceis. Entre o chamado, no dia seguinte, a ordem de Deus, no dia seguinte ele sai de viagem, e a Bíblia diz que no terceiro dia de viagem, não era pertinho, não era na esquina, não era próximo, 3 dias, Abraão carregando a lenha, junto com 2 servos de Isaque, 3 dias, Isaque do lado do pai, caminhando, sem ter a mínima noção do que lhe aconteceria, 3 dias, os dois caminhando, aliás, eram 4, caminhando, no terceiro dia de viagem é que Abraão avista. Mesmo com dor, mesmo sem compreender, há momentos na vida em que a gente só caminha, em que a gente só levanta da cama, em que a gente levanta, em que a gente toma o banho, em que a gente se arruma para o trabalho, em que a gente faz aquilo que tem que fazer, sem entender, sem saber como vai ser, sem compreender o que Deus vai fazer ou quando Ele vai agir, quando o livramento chega, quando a cura aparece, mas a gente levanta, a gente caminha, se está na direção de Deus, se está obediente a Deus, só segue, só caminha, porque a gente vai caminhando um dia, a gente acha que não vai ter graça para o dia seguinte, eu fico imaginando, quando escurecia, certamente eles se deitavam, e eu fico imaginando Abraão, Senhor, será que eu vou ter força para continuar amanhã? Como é que eu vou olhar para o meu filho? Como é que isso vai acontecer? Era um homem, não era um garoto. Se Isaac tinha entre 20 e 30 anos, 33 anos, a gente está falando de um homem com 130 anos, que ia ter que sacrificar um filho de 30. Como que ele faria isso? E eu fico imaginando, sabe, todos os pensamentos, toda a aflição, toda a angústia, mas ainda assim ele continua na direção certa. Nos dias difíceis, caminha e adore. Gênesis 22, 5, Abraão diz assim, quando ele avista o local, ele diz assim para os seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz, olha só, era rapaz, não era menino, eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Antes de se apresentar a Deus um sacrifício, havia uma adoração. Antes de se apresentar a Deus um sacrifício, havia oração. Se dizia o motivo do sacrifício, se apresentava aquilo diante de Deus. E Abraão estava indo levar o seu filho, e a palavra dele é, depois de adorarmos, voltaremos. Ele não estava com raiva.
Ele não estava brigando com Deus. Tem gente aí hoje em dia que diz assim, não tem problema você estar com raiva de Deus. Claro que tem. Quem somos nós para estarmos com raiva de Deus? Quem somos nós para estarmos de bronquinha com Deus, fazendo birrinha com Deus? Nós não somos nada. Um vírus microscópio já matou mais de 3 milhões de pessoas. Nós não somos nada, não somos ninguém. Somos dependentes da misericórdia de Deus. Nós só acordamos pela misericórdia de Deus. Nós só pensamos, só temos inteligência, só raciocinamos, só temos saúde pela grande misericórdia dele que se renova a cada manhã. E ele diz, olha, depois de 3 dias nós vamos adorar e voltaremos. Mesmo que você não entenda, adore. Mesmo que esteja doendo, adore. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, adore. Isso significa dizer, Deus, a minha vida é tua, faz a tua vontade na minha vida, eu me entrego nas tuas mãos. Não há mão melhor para nós estarmos do que nas mãos de Deus. Aprenda. Uma outra coisa que a gente aprende com esse texto é aprender a caminhar junto. A Bíblia diz assim, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho. Claro, Isaac era mais jovem, com mais força, a lenha era o peso maior, coloca nos ombros de Isaac, que vai levando a lenha sem saber que era a lenha que seria utilizada no seu sacrifício para pegar fogo. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminharam os dois juntos. Abraão leva o fogo e a faca. Leva a chama para aquecer o fogo. E eu fico imaginando, porque Abraão que estava levando os 2 instrumentos para a morte. Os 2 instrumentos para o sacrifício. Isaac estava carregando a lenha. Mas eu fico imaginando Abraão andando, colocando a mão na faca e pensando, como é que eu vou ter coragem? Colocando a mão no fogo, não, porque senão ele se queimava, né? Mas segurando a brasa naquele caminho, tomando cuidado para que a brasa não se apagasse e pensando como é que eu vou, porque o holocausto significava oferta totalmente queimada. Na hora de se fazer um holocausto sobre um animal, o animal era preso, cortado, amarrado, e tinha que colocar fogo até que não houvesse mais nada. Era totalmente queimado. E eu fico imaginando Abraão levando os instrumentos, a faca, o fogo, pensativo, sem poder partilhar com Isaac, cheio de perguntas. Você teria? Eu teria muitas. Cheio de perguntas, chorando quietinho, pensativo, coração apertado. Naquela época, era muito comum que quando eles iam para o sacrifício, assim como iam para o templo, é um costume que, se a gente vê ao longo do todo o Velho Testamento, era costume que eles fossem cantando. E eu fico imaginando a voz de Abraão. Eu fico imaginando os pensamentos de Abraão, mas caminhavam os dois juntos. Caminhavam os dois juntos. Amizade, companheirismo, afeto. Sabe, a gente precisa aprender a caminhar junto. A gente precisa aprender a caminhar junto. A gente precisa entender que na vida a gente caminha junto. Ninguém chega sozinho. Os dois juntos vencem, os dois juntos um ora pelo outro. E isso vale para casal, isso vale para a relação entre pais e filhos. A gente precisa aprender a somar, mesmo numa caminhada dura, mesmo numa caminhada difícil. Tem a gente do seu lado. Abraão tinha o seu filho. Isaac, que eu acredito que com o tempo foi começando a perceber que alguma coisa não ia bem. Logo depois ele faz uma pergunta e pela resposta do pai, as suas inquietações devem ter aumentado mais ainda ali. Ainda assim, ajudando o seu pai de 100 e poucos anos a caminhar, subindo uma montanha. Monte Moriá é onde hoje fica a esplanada do templo. Monte Moriá é um monte, quem foi conosco nas caravanas que nós fizemos a Israel, realmente Jerusalém, o Monte Moriá é uma coluna, na realidade uma colina com vários montes ao redor. Era subida, era difícil, era íngreme, mas um ajudava o outro a subir. Mas há algumas perguntas, ou muitas perguntas, que a gente faz ao longo da vida.
Gênesis 22, Isaac diz ao seu pai Abraão, meu pai. E ele diz, sim, meu filho. Tão bonito isso. Deus não precisava colocar o diálogo. Podia ter dito assim, Isaac pergunta para o seu pai isso. Mas é muito bonito esse meu pai. E Abraão responde, meu filho. Se você tem marido, aprenda a chamar esse meu marido de meu. Se você tem esposa, aprende a chamar e a olhar para essa mulher que Deus te deu, entender que ela é sua, Deus deu ela para você. Se você tem filhos, é meu filho, minha filha, minha princesa. Sabe, há poucas coisas que são nossas, há poucas coisas que nós podemos chamar de meu. Mas se há algo que a gente pode dizer, a minha família, o meu filho, é o meu marido, é a minha mulher, cuide disso com muito cuidado. Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta já torna evidente que não era a primeira vez de Isaac. Isaac já tinha ido várias vezes com o seu pai oferecer sacrifícios de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor. Não era a primeira vez que Isaac acompanhava Abraão para sacrificar. E sacrificar significa adorar, prestar cultos a Deus. Não era a primeira vez. Já havia um hábito, tanto que ele estranha, porque eles sempre levavam o cordeiro, sempre levavam o carneiro e agora estavam indo sem o animal para sacrificar. E a minha pergunta para você é, você tem cultuado com a sua família? Você tem orado para ter o privilégio de poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Claro que era uma prova para Abraão, mas você consegue perceber que jamais, nunca, Isaac se esqueceu desse dia? Deus proveu um cordeiro para o lugar de Isaac. Isaac foi livre, Isaac teve ali uma experiência com Deus tamanha, mas porque ele foi obediente a Deus e por isso obediente ao seu pai. Quer ter filhos obedientes? Torne-os obedientes a Deus primeiro. Quer ter marido fiel? Seja primeiro fiel a Deus. Quer ter uma esposa justa, íntegra? Que haja primeiro fidelidade a Deus. Tudo passa pela nossa vida com Deus. Então traga os seus filhos para a igreja. Lá em cima classes para que eles possam assistir dentro da faixa etária. Crie os seus filhos na casa de Deus. Não há lugar melhor. Às vezes a gente obriga a ir para a escola, mas não obriga a vir para a igreja. Às vezes a gente leva a força para o mercado, mas não traz a força para a igreja. Abençoe os seus filhos, fazendo com que eles sejam abençoados na casa de Deus. Mas a pergunta, Isaac faz uma pergunta, onde está o cordeiro? Ele percebeu que alguma coisa estava errada. E quantas perguntas nós não fazemos ao longo da vida? Por que isso aconteceu comigo? Para onde foi a minha saúde? Por onde andam os meus filhos? Eu nunca passei por isso, mas eu fico imaginando a dor de um pai, de uma mãe, que o filho sai, sei lá, numa sexta-feira e só volta para casa no domingo ou no sábado à noite, e os pais não ficam nem sabendo por onde anda. Até quando espero a promessa? Onde está o dinheiro que eu preciso? Onde estão as respostas de Deus? Quando Deus vai me honrar? Quando chega a me abençoar? Tantas perguntas que a gente faz. Como vai ser o meu futuro? Quem é jovem? Com quem eu vou casar? E tem que se perguntar mesmo e pedir a direção de Deus. Há tantas perguntas. E há momentos em que a gente tem a impressão de que Deus não está vendo. Deus não responde. Salmo 10 diz assim, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, versículo 14. Deus enxerga o nosso sofrimento, a nossa dor. E Ele observa e toma nas suas mãos a vítima deles, até dos homens maus, entrega-te. É muito lindo porque nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que guarda, nós temos um Deus que enxerga o nosso sofrimento e que nos livra. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, há situações da vida que a gente até envelhece.
Há situações na vida da gente que fazem com que a gente tenha cabelo branco. Há situações na vida em que a gente até exteriormente se desgasta, mas interiormente, quando temos Deus, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema, não olhe para a conta, não olhe para a dificuldade. Levanta os olhos para cima, olha para os céus, levanta os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode louvar a Deus por isso? Quando não temos respostas, permanecemos crendo. Versículo seguinte diz assim: respondeu Abraão, quando Isaac pergunta cadê o cordeiro: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E eu, se eu fosse Abraão, eu com certeza estava aproveitando aquele momento para abraçar muito, para dizer o quanto eu amava, para tocar aquele filho. Porque Abraão não sabia. Hoje, nós lemos a história toda. Você já sabe que Isaac não morre. Abraão não sabia disso. Hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós já sabemos que houve livramento. Abraão não sabia disso. Nós hoje estamos contando uma história que se passou. Abraão estava vivenciando. E só quem vivencia que sabe quanto dói. Por isso que a Bíblia diz: cada coração é que conhece a sua própria amargura. Depois que a luta passa, é fácil falar sobre ela, mas e viver? E encarar dia a dia uma situação que não muda, uma doença que não vai embora, algo complicado que não se resolve, não é fácil. Mas nessas situações a gente continua crendo, mesmo quando eu não vejo, Ele age, mesmo quando eu não sinto, Ele faz. Este é o nosso Deus. Por isso que nós já cantamos aqui: não preciso entender para confiar e também para obedecer. Há muita coisa que a gente não entende, mas Deus diz para a gente continuar caminhando e a gente continua caminhando. Há muita coisa que a gente não compreende quando você está ali no meio daquela situação, no meio da dor, no meio do desespero, no meio dentro de um hospital, passando por situações difíceis. A gente não entende, a gente não compreende, a gente não vê o fim do túnel, mas a gente segue em frente, porque nós temos um Deus que há de nos abençoar. Quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar com a ajuda de Isaac. E sobre ele arrumou a lenha. Até aí tudo bem. Constrói o altar, arruma a lenha sobre o altar. E agora vem a parte difícil. Amarrou seu filho Isaac. Lembre-se, eu estou falando de um homem de 100 anos, amarrando um outro homem de 30 anos. Eu não estou falando de amarrar uma criança, um bebezinho. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Isaac, se não tinha entendido até aquele momento, em algum momento o pai disse para ele assim: meu filho, sobe no altar. Meu filho, me ajuda agora a passar corda. Eram os dois sozinhos. Meu filho, segura aqui esse lado que eu vou amarrar ali do outro lado. Era importante, todo sacrifício tinha que ser amarrado. E eu fico imaginando Isaac, naquele altar, sendo amarrado, sem saber o que ia acontecer. Eu sei que você já se sentiu assim em algum momento. A impressão que dá é que você está amarrado, está preso, aquela sensação de angústia de que alguma coisa vai acontecer, aquele medo. Mas a Bíblia não diz que Isaac
não subiu no altar. A Bíblia não diz que Isaac não se permitiu ser amarrado. A Bíblia não diz que Isaac retrucou. A Bíblia não diz que Isaac ficou reclamando, chutando o pai, dizendo, velho, sai para lá. Não, Isaac, obediente, porque aprendeu com o pai. Os nossos exemplos são os legados que os nossos filhos têm. Os nossos filhos, a primeira Bíblia que eles leem são a nossa vida. A primeira Bíblia de um filho é o seu pai, é a sua mãe, é a sua avó, que ensina e que vive a Bíblia em casa. Isaac só obedeceu porque o seu pai era obediente. Isaac só creu que Deus ia prover, mesmo que fosse ele. Porque o pai havia dito para ele, Deus vai prover. Deus vai prover. Que dor de Abraão, que dor de Isaac. Certamente os dois estavam chorando. E não tem como você imaginar essa cena e achar que foi uma cena como a gente lê. Então amarrou o Isaac. Não, gente, muita dor. Despedida, beijo, abraço, sofrimento. Era um filho, era um homem, era alguém por quem Abraão tinha esperado mais de 50 anos. Era um filho que sempre recebeu o carinho do pai, que tinha no pai o exemplo, que tinha no pai seu amigo. E Isaac foi amigo do pai até o final da vida. E é muito interessante porque ele se permite ser amarrado. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Abraão ia obedecer a Deus até o final. Você obedece a Deus até o final ou no meio da luta você abandona? Ou quando as coisas não saem como a gente gostaria, tanta gente que diz, eu vim para a igreja para ganhar posto de gasolina, o posto de gasolina não chega, eu vou tentar alguma coisa em outro lugar. Tanta gente que olha para Deus e vive uma vida com Deus e acha que só vale a pena ter Deus se tudo for. E na hora do problema, e na hora do desgaste, na hora da dor, não vai até o final. Mas quando nós vamos até o final, Deus provê. Ele dá o livramento, Ele dá o escape, Ele abençoa assim como fez com Abraão. Se Abraão voltasse para casa, se Abraão dissesse não, se Abraão olhasse para o céu e falasse, Deus, isso está tudo errado, não foi Deus, porque afinal de contas o Senhor nem pode pedir isso, Abraão não retruca, ele simplesmente obedece, levanta o cutelo. E aí, a gente sabe que há o livramento. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Cita Abraão, cita a história de Abraão. E tem um texto que diz assim, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, estou lendo o Novo Testamento, ofereceu Isaac em sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Então, ele estava a ponto de sacrificar aquele sobre qual Deus havia dito que ia considerar a descendência dele. Abraão levou em conta. Isso é, Abraão tinha fé. Abraão acreditava que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Abraão se despediu de Isaac como se Isaac de fato fosse morrer. Abraão estava cumprindo a ordem de Deus, mas dentro dele a Bíblia afirma, ele cria, ele esperava que Deus, no seu imenso poder, podia fazer com que Isaac fosse ressuscitado e viesse para os seus braços. Essa era a fé de Abraão. Essa era a fé de Abraão. Eu obedeço e eu sei que Deus não vai deixar a promessa dele falhar. Se for preciso, ele ressuscita. E esse Deus que a gente tem. Se for preciso, ele ressuscita mortos. Ele abre, como o pessoal gosta de dizer, ele abre porta onde não tem parede. Esse é o nosso Deus. Ele faz de tudo para nos abençoar. Romanos 4,18 diz assim, Abraão, contra toda esperança, creu. Na esperança creu, em esperança creu. Contra toda esperança, em esperança, esperando, confiando, acreditando num Deus que podia fazer o que ele não compreendia, ele permaneceu crendo. Portanto, mais uma vez,
Não olhe as circunstâncias. Cuidado com as vozes internas que diz para você, você não vai conseguir, você não pode, você é fraco, você não vai. Não divida muitas vezes a sua aflição com quem não tem a mesma fé que você, com quem não compreende o que Deus pode fazer. Não deixe de cumprir o que você sabe que Deus espera de você. Olha para cima, olha para cima, vai com fé, segue a jornada que Deus estabelece, só obedeça. Esse foi o grande segredo de Abraão. Gênesis 22:11 diz assim: mas o anjo do Senhor o chamou do céu e lhe disse: Abraão, Abraão. E mais uma vez a resposta dele é: eis-me aqui. Você precisa se esconder de Deus quando Deus chama você? Aonde você estiver, com quem você estiver, você pode dizer: Senhor, estou aqui. Pode me visitar, pode falar comigo, pode entrar na minha casa, pode entrar no meu carro, pode entrar no meu trabalho. Eu estou aqui. É tão lindo esse eis-me aqui. Dizendo: Senhor, eu estou pronto para te ouvir, eu estou pronto para obedecer, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E a minha pergunta para mim e para você é: você tem negado coisas a Deus? Seu talento, seu tempo, sua fidelidade, seu amor, desejos, sentimentos. O que você ainda precisa entregar para o Senhor? Naquele momento, Abraão olha, vê um carneiro no arbusto. E a Bíblia diz que ele pega aquele carneiro e sacrifica no lugar do seu filho Isaque. Deus Pai estava aqui tipificado em Abraão como pai que entrega o seu filho. Jesus Cristo estava simbolizado em Isaque como aquele que era um filho único e que foi sacrificado no nosso lugar. Mas Jesus também está retratado aqui nesse cordeiro, que era o cordeiro de Deus, que vai no meu lugar, que foi morto no meu e no seu lugar para retirar os nossos pecados. Uma passagem tão linda, com tanto conteúdo bíblico. Deus proverá. Gênesis 22:14, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Aonde se provê? No monte do Senhor. Bênção tem endereço. O Álvaro disse isso aqui quinta-feira. Bênção tem lugar próprio. Bênção tem hora. A bênção de Deus, a Bíblia diz, no monte do Senhor se proverá. Deus vai prover na obediência. Deus vai prover no lugar certo. A Bíblia diz que na casa de Deus nós transbordamos das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que na nossa unidade, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque a bênção vai escorrer pela barba de Arão até chegar à orla dos seus vestidos. E a bênção também quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ajoelha. E Deus que te vê em secreto responde, fala com você, acalenta o seu coração. Bênção de Deus tem lugar certo. Nós não somos abençoados em qualquer lugar. Louva a Deus porque vocês estão aqui. Eu sei que tem muita gente que, graças a Deus, está acompanhando a gente porque está doente em casa ou porque mora num outro país ou está num outro estado, porque quando nós pudermos, a gente não fica online, não, a gente vem ao vivo, a gente vem adorar, porque aqui é casa da bênção, é lugar de bênção, local que nós somos abençoados. Por fim, a bênção está à sua espera, no monte de Deus. O cordeiro já estava lá, você entendeu isso? A bênção já está pronta para você. Muito antes de você entrar nessa batalha, Deus já separou o seu cordeiro. Muito antes de você entrar na guerra, Deus já honrou você com vitória. Muito antes, Deus proverá perfeição, como fez com o meu filho Tiago, quando os médicos diziam vai ser deficiente físico ou vai ser deficiente mental porque não tem o tamanho do crânio que deveria, não desenvolveu o cérebro. Deus disse, haverá de ser perfeito, e foi perfeito. Deus dá vida como deu para a Pâmela, como deu para mim, dá livramento de morto. Deus é que provê financeiramente. Deus proverá emprego na pandemia. Quantos queridos abrindo
empresas. Essa semana nós fomos a 2 novas empresas de pessoas aqui da igreja que abriram na pandemia, ou que abriram agora no meio do caos. Deus vai prover cura, uma gravidez abençoada, amigos de oração, apoio na família de Deus, uma paz sobrenatural, casa, moradia, confiança perdida, restauração de casamento, bênção de Deus, paciência, sobriedade e fé. Tudo que a gente precisa é entregar. Entregar. Tudo que Abraão precisou fazer é entregar. E é muito lindo porque Abraão obedeceu. E a tarefa nossa é essa: é obedecer e tudo deixar aos pés de Deus. Eu não sei qual é o seu Isaac. Eu não sei o que é que você ainda não entregou a Deus. Eu não sei se nesta noite você gostaria de dizer: Senhor, eu quero entregar. Quem sabe entregar a minha vida, entregar a minha preocupação, entregar a minha incredulidade, entregar o meu casamento, entregar os meus sonhos, os meus projetos. A verdade é que com Deus, para Deus, a gente entrega tudo. Abraão, naquele momento, Isaac, era tudo que ele tinha. Era o futuro, era a descendência, era a promessa, tudo estava marcado em Isaac. Mas ele não titubeia, ele entrega, ele leva, ele dá, ele oferece. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.